Tradutor, Otaquinho Souta abriu lentamente os olhos. Ele descobriu que ainda estava na caverna. Ele estava deitado no pelo fofo de Yuko. Ele se levantou devagar e segurou a cabeça. Ele ainda sentia um pouco de dor de cabeça. Ele olhou para Yuko e viu que ela estava dormindo. Obrigado, Yuko. Souta disse enquanto acariciava sua cabeça. Yuko abriu os olhos quando sentiu a mão dele. Souta olhou ao redor e viu a espada Vajrasaya no chão. Souta se lembrou do que aconteceu antes. O espada Vajrasaya tentou possuir seu corpo naquela época. A voz de uma mulher ecoou em sua mente naquela época. Isso significa que a mulher vermelha com quem ele lutou antes ainda vivia dentro do espada Vajrasaya. Isso era o que ele temia antes. O espada Vajrasaya pegando seu corpo. Não havia configurações como essa no jogo. A dificuldade da vida real era muitas vezes mais difícil do que no jogo. Havia muitas coisas que ele poderia fazer neste mundo e ele não estava mais restrito, mas o perigo era claramente maior. Eu realmente não deveria baixar minha guarda na frente da espada, disse Souta em voz baixa. Ele suspirou e balançou a cabeça. Ele então se aproximou da espada e hesitou se deveria agarrá-la ou não. No final, ele agarrou a espada e ouviu uma risada estranha em sua cabeça. Ufufufu, Souta só conseguiu sorrir ironicamente com isso. Ele colocou a espada na cintura e olhou em volta. Yuko se aproximou dele e mostrou a língua. Ela lambeu suas bochechas. Souta sorriu para ela e ele caminhou em direção à entrada da caverna. Ele viu que já estava escuro lá fora. Parece que ele ficou inconsciente por algumas horas. Os dois voltaram para a cidade Ladros. Souta foi imediatamente ao mercado e encontrou luvas brancas de grau azul. Ele as comprou por 100 moedas de ouro. Ele não queria que ninguém visse a aparência de suas mãos. As pessoas começariam a pensar que ele tinha uma relação com um monstro, especialmente por ser domador. Souta e Yuko foram direto para sua casa depois que Souta comprou ingredientes para o jantar. Souta acordou de manhã cedo. Ele vestiu suas roupas e pegou a espada Vajrasaya. Ele desceu as escadas e fez uma refeição para o café da manhã. Devo contratar uma empregada? Cozinhar tomava muito do meu tempo. Souta murmurou enquanto cozinhava. Ele não queria perder tempo cozinhando. Ele deveria estar no instituto agora, apreciando o sabor do café. Ele gostava muito do sabor do café do instituto. Era perfeito de se ter de manhã. Ele preparou arroz frito e ovo para seu café da manhã. Depois disso, ele chamou Yuko e os dois tomaram o café da manhã. Ele então se despediu dela antes de sair de casa e caminhar em direção ao Instituto Ladro. Ele chegou ao Instituto Ladro e foi direto para o refeitório. Ele comprou uma xícara de café antes de ir para a aula. Na aula, Souta descobriu que Alice já estava sentada. Brian não estava aqui e a representante de classe também estava em seu assento. Bom dia, representante de classe. Bom dia, Alice. Souta cumprimentou Lumilia e Alice antes de se sentar em sua cadeira ao lado de Alice. Bom dia. Lumilia estava atordoada e ele a chamou, então isso a surpreendeu um pouco. Ela o encarou e disse, diga-me primeiro, quando você for visitar Cluster. Ok. Souta acenou com a cabeça para ela enquanto colocava o café em cima da mesa. Ele se aproximou de Lumilia nesses 2 meses. Ela poderia ser considerada sua amiga. Manhã. Alice olhou para ele antes de voltar a olhar para fora da janela. Souta olhou para ela e sorriu. Alice também estava se abrindo lentamente em direção a ele e Brian. Ele e Brian foram as únicas pessoas com quem Alice conversou na aula. Ela nem mesmo falava com outras pessoas, exceto ele e Brian. Ele tomou um gole de seu café e voltou os olhos para Lumilia. Nos últimos 2 meses, Lumilia entrou na batalha de classificação e conseguiu subir para 40 em toda a divisão do primeiro ano. Ela ficou mais forte nesses 2 meses e a cereja da luz mística realmente a ajudou no controle de mana. Alice era diferente dela. Ela não se esforçou para entrar no topo do ranking. Ela apenas manteve sua posição entre as 60 primeiras. Ela claramente tinha poder,
mas carecia de motivação. Brian era o mais ativo de sua classe nas batalhas de classificação. Quase todos os dias, Brian lutava com 2 ou 3 pessoas. Atualmente, a posição de Brian era mais alta do que Souta. Brian ficou em 12º lugar entre todos os primeiros anos no instituto. Enquanto Souta pensava na classificação, a porta foi aberta com violência. Foi obra de Brian. Isso fez com que o representante da classe se levantasse e apontasse o dedo para ele. Quantas vezes eu tenho que te dizer que não abre uma porta assim? Desculpe por isso, representante de classe. Brian se desculpou enquanto coçava a nuca com uma expressão estranha. Lumilia só conseguiu suspirar, desamparada. Ela sabia como era difícil lidar com Brian, o aluno problemático de sua classe. Brian caminhou em direção a seu assento e cumprimentou Souta e Alice. Souta. Alice. Manhã. Alice olhou para ele antes que ele mais uma vez olhasse para fora da janela. Você tem planos para depois da aula? Souta perguntou a ele. Não, Brian respondeu rapidamente. Então, nós iremos visitar a Cluster mais tarde, Souta disse a ele. Já que Brian disse que não tinha nenhum plano, ele não tinha motivos para recusá-lo. Tudo bem. Vou comprar um bolo para ela. Brian acenou com a cabeça e disse. Ele então segurou a cabeça com as 2 mãos enquanto dizia, lembro que não tenho mais dinheiro. Não faço uma missão há um tempo. Não se preocupe com isso. Eu pagarei por isso. Souta disse com um suspiro. George e Joshua entraram na sala. Brian conversou com eles dando tempo para Souta desfrutar de seu café sozinho. É uma aula animada, Souta disse enquanto dava um gole no café. Logo, o som acabou quando o professor Barga entrou na sala de aula. A primeira coisa que ele disse surpreendeu toda a classe. Vamos fazer um teste especial. Foi o que ele disse. A classe ficou alta enquanto várias vozes soavam à esquerda e à direita. O que? Você não disse isso para nós antes. Ninguém conseguia entender nada, pois todos estavam perguntando ao mesmo tempo. Lumilia se levantou e tentou parar a aula, mas todos a ignoraram. Souta olhou para o lado esquerdo dele e viu que Alice não estava comentando. Ele então se virou para o lado direito e viu que Brian parecia um macaco. Brian ergueu as 2 mãos no ar. Parecia que ele estava se divertindo com essa situação. PFT. Um macaco, Souta conseguiu conter o riso. Ele balançou a cabeça e respirou fundo. A classe ainda estava dando suas opiniões. Bargan estava na frente da classe esperando os alunos se acalmarem enquanto Lumilia tentava dizer algo, mas sua voz foi dominada pela classe. Ok, eu vou te ajudar neste momento. Está machucando meus ouvidos, então eu deveria detê-los. Souta murmurou enquanto fechava os olhos e cruzava os braços à sua frente. A atmosfera ao redor dele ficou mais fria quando ele liberou sua mana. Ele estava tentando colocar pressão nos ombros de todos. Sua habilidade de manipulação de mana era nível 3, então ele poderia pelo menos fazer isso. A sala de aula ficou em silêncio quando eles sentiram a pressão que Souta estava tentando colocar. Eles viraram a cabeça e olharam para Souta. Souta abriu ligeiramente um dos olhos e olhou para eles. Ele abriu a boca e disse, não falem ao mesmo tempo. Vocês podem levantar a mão se quiserem fazer uma pergunta. Ninguém falou nada. Eles apenas olharam para Souta. Lumilia olhou para Souta e baixou levemente a cabeça. Ela estava agradecendo a ele por cuidar da classe. Bargan sorriu ao ver que todos ficaram em silêncio. Ele tossiu com força para chamar a atenção de todos. COF. Os alunos olharam para Bargan, e Bargan não os deixou perguntar nada. Ele abriu a boca e disse, vou explicar tudo. Este teste é diferente de todos os testes que vocês já fizeram antes. A classe 1B do curso de mago fará o teste junto com as outras classes. Este teste determinará os pontos que vocês receberam por mês. Souta sorriu ao ouvir isso. É uma batalha entre classes desta vez, não as batalhas individuais do ranking. Combo.
48 de 60.